Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus dê saúde, que Deus venha lhe dar estratégia para que você vença essa luta que você está passando, para que você entenda que Deus está no controle, porque essa luta não é sua. Essa batalha você não vai ter que pelejar. Essa luta é do Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui que a gente vai entrar na leitura da palavra, como diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Vamos entrar aqui na leitura, meus irmãos. Hoje a gente vai entender como Josafá venceu a batalha. Porque vai vir lutas sobre a nossa vida. Vai vir lutas sobre a nossa vida que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe que situação tomar. A gente não sabe para onde correr. Mas hoje eu vou te apresentar aquele que pode te ajudar. Aquele que vai pelejar por você. Porque entenda uma coisa. Ele está no controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Vamos aqui para a leitura da palavra. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Quem puder pegar sua espada, sua Bíblia e quiser acompanhar, aproveite. Entenda como o cristão tem que fazer, como o cristão tem que agir. Porque eu vejo muitos cristãos desesperados, com medo. Por quê? Porque não crê mais no Senhor Jesus. Muitos estão passando por luta, estão chorando, estão oprimidos, mas não conhecem. Tem crente que não conhece a Deus. Tem crente que tem mais de 20 anos na igreja, mas não conhece a Deus. Tem crente que tem tantos anos na igreja e não tem uma intimidade com Deus, não conhece o poder de Deus, querem colocar Deus numa caixinha. Deus não vive numa caixinha. Ele é aquele que criou o céu e criou a terra. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o começo, ele é o fim. Entenda uma coisa. Quem criou o homem foi Deus. Quem deu a sabedoria para o homem foi Deus. Vamos aqui para o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e entregou um jejum em toda o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, e vieram buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Quem foi Josafá?
Josafá era aquele rei, foi o quarto reino de Judá, que assumiu o trono com 35 anos. E reinou durante 25 anos. Josafá. O que significa o nome Josafá? Jeová é o juiz. Ele foi o quarto reino de Judá. Era filho de Azar e Azuba. Durante o seu reinado, houve um grande combate à idolatria, pois destruiu os altares e quebrou com estátuas e outros, e conquistou Edom e fez reformas militares e política e religiosa. O que é interessante na mensagem, na passagem aqui da história de Josafá ele foi aquele rei que ele saiu destruindo, mandando quebrar todos os altares que existia do tempo do seu pai. Ele foi aquele rei que ensinou por toda a Judá o livro da lei da sua época. Entenda uma coisa, é muito difícil, é muito raro você ver uma pessoa bem-sucedida querendo levar a palavra do Senhor. Mas Josafá foi diferente. O próprio Senhor confirmou Josafá e ensinou por toda Judá o livro da lei. E os altares foram destruídos. Qual foi dos reis do Antigo Testamento que fez isso? Sabe o que essa palavra nos ensina? Um rei poderoso, um rei que poderia ter ficado no seu palácio, mas não. Ele ensinou por toda Judá a palavra do Senhor. O que ele quer dizer para mim e para você? Por que você está se escondendo? Por que você também não leva a palavra do Senhor? Porque o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor está dizendo: meu filho, eu te levantei para fazer a obra. Eu te levantei para levar a minha palavra. A cadeira que eu preparei para você é para que você continue fazendo a minha obra, levar a minha palavra, mas muitos não querem mais levar a palavra do Senhor por medo. Porque muitos, sabe por que muitos não querem mais levar, fazer o ID do Senhor? Por quê? Porque não tem ninguém olhando. Porque não tem ninguém batendo palma. Porque muitos querem ser reconhecidos pelo homem. Enquanto os muitos estão sendo reconhecidos pelo homem, estão sendo esquecidos por Deus. Porque hoje você vê, é uma luta, é uma briga dentro das congregações. Eu vou trazer um exemplo aqui. Você vai fazer o aniversário da igreja. Ali você quer dar seu melhor. Ali você quer fazer. Só que ali você não está ganhando alma. Você não está ensinando a palavra do Senhor. As pessoas que precisam. As pessoas que precisam ouvir. As pessoas que estão em situações difíceis. Pessoas que têm uma mentalidade que ainda não entenderam o evangelho do Senhor. Mas sabe por quê? Porque não tem ninguém olhando. Mas quando é dentro da igreja, um querendo derrubar o outro, um querendo se levantar contra o outro, porque querem mostrar para o pastor, porque querem mostrar para o presidente da igreja, porque querem mostrar para o dono da igreja e para Deus. Porque sabe o que agrada a Deus? É o que Josafá fez por toda a Judá. O povo ele já estava acostumado a idolatrar ídolos pagãos. Mas o próprio Deus confirmou Josafá
levou a palavra por toda Judá. A palavra do Senhor, ensinando que só Ele é Deus, ensinando os 10 mandamentos, não adorarás outros deuses. Glória a Deus. Então, Josafá recebeu aquela notícia. E olha que esse povo, quando o povo de Deus saiu do Egito, o Senhor fez com que eles se desviassem da terra dos Moabitas. Então Josafá temeu em buscar. Josafá temeu e pôs-se em buscar ao Senhor e apregou um jejum em toda Judá. Nenhum indivíduo, nenhuma pessoa, ninguém está isento de contrair a amizade, principalmente quando há conflito envolvendo liderança. Josafá foi surpreendido no momento inesperado. E pelo que nos mostra o texto, ele estava desesperado para o confronto militar, pois o seu contingente era muito menor do que o dos inimigos. Entenda uma coisa, meus irmãos, o inimigo, quando ele se levanta contra a nossa vida, até aqueles que estão em um conflito com o outro, quando eles querem te derrubar, eles se unem, porque se reuniu 3 povos, 3 reis. Se reuniram os Moabitas, os Amonitas e os de Amon. Um era inimigo do outro, mas quando foi para destruir um servo do Senhor, eles se uniram, porque é assim que o inimigo faz. Porque quando vê aquela pessoa usada por Deus, aquela pessoa na obediência, aquela pessoa que renuncia a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor, quando deixa sobre ele a inveja, ele se une para querer derrubar um servo do Senhor. Quantos hoje não estão se unindo aí um com o outro? Eles eram até inimigos, mas quando foi para derrubar o rei Josafá, eles se uniram um com o outro. Vamos entender uma coisa aqui, meu irmão. 3 pilotão, um de cada cidade diferente, eles eram inimigos. Só que Josafá estava ali, Josafá não estava mexendo com ninguém, Josafá estava ali adorando a Deus, o povo de Deus estava ali. E Josafá, ele não saía dali para atacar ninguém, Josafá ele não saía dali para fazer mal a ninguém. E às vezes é momento que a gente pergunta, Senhor, por que isso está acontecendo comigo se eu não saio daqui para atacar ninguém? Sabe por quê? Porque o inimigo, quando ele vê a luz do Senhor sobre a sua vida, quando o inimigo ele vê que Deus está te levantando, eles vão se unir para querer te derrubar. Porque a inveja entra no coração dele. A ira entra no coração dele. O ódio entra no coração dele. Principalmente a inveja. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos seus meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então foi quando informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti em Edom, e do outro lado do mar morto já está em Azazon, em Tamar. E foi o que levou a Josafá a temer. Porque o povo de Josafá, o exército de Josafá era pequeno. Ali era 3 pilotão. Ali era 3 povos diferentes que se uniram para atacar um servo do Senhor. Enquanto Josafá tinha 50 mil homens, eles tinham 300 mil homens.
Só que Josafá, ele temeu. Só que Josafá, ele nos ensina que ele teve uma atitude que hoje a gente tem que tomar para a nossa vida. Por quê? Porque vai ter momento que a gente está passando por situações difíceis. Então Josafá foi buscar o Senhor e apregou um jejum em toda Judá. Quem nunca se viu cercado de inimigo e teve medo? Numa situação dessa, numa adversidade dessa, é parecida com a de Josafá. Porque vai ter luta sobre a nossa vida que a gente vai sentir medo. Vai ter luta sobre a nossa vida que a gente vai sentir, a gente vai ficar apavorado, a gente não vai ver saída. E Josafá nos dá uma grande lição. Por quê, meus irmãos? Porque quando acontece de nós encontrarmos numa situação difícil, como a de Josafá, em que os inimigos nos cercam, e o repentino medo cai sobre nós, verdadeiramente nos sentimos oprimidos e estressados diante de tal situação. Muitas vezes, meus irmãos, nos perguntamos: Deus, por que o Senhor está me castigando? Por que o Senhor está nos castigando, Senhor? A gente quer lançar sobre Deus, culpar Deus: Senhor, porque o Senhor está nos castigando? E ali não era Deus que estava castigando a Josafá. Por que está acontecendo isso comigo? O que vai acontecer comigo? Podemos aprender muito nessa situação. Aprender com Josafá. Ele pode se tornar uma referência para a nossa vida, para nos ajudar a lidar com a dificuldade da vida. Qual foi a atitude que Josafá tomou? Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de toda Jerusalém, porque vieram o povo também de Jerusalém para ajudar, e ali todos se prostraram. Por quê? Porque o Senhor, Ele se agrada. Você não tem noção o quanto, quando você está reunido, quando você se humilha perante a Deus, o Senhor, Ele opera. O Senhor, Ele opera. Toda Judá, todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante ao Senhor e o adoraram. Diante de uma adversidade, meus irmãos, diante de uma situação, diante de uma luta tão grande como a de Josafá, aprendemos que ele não murmurou. Josafá não murmurou, porque a gente tem mania de qualquer coisa, qualquer situação, principalmente a juventude de hoje, esses de hoje que Deus está levantando, qualquer situaçãozinha eles querem murmurar. Mas Josafá não murmurou, não procurou o culpado, não imaginou um Deus que castiga por algo errado no passado. Josafá não fugiu do problema, mas ele se prostrou em terra e adorou a Deus, entoou louvores a Deus, o Deus de Israel. Lançou sobre ele toda a sua confiança e clamou a ele. E qual foi o resultado? Josafá nos ensina muito.
Hoje a gente passa por muitas lutas. Hoje a gente passa por situações que a gente olha, é impossível, eu não tenho condições, eu não posso. Vem o medo, aí vem a opressão, aí vem a ansiedade, aí a gente quer murmurar, aí a gente quer culpar Deus. Não! Principalmente nos dias de hoje, porque nos dias de hoje, sabe o que estão levantando? Muitos crentes covardes, muitos crentes medrosos, muitos crentes que têm medo até de ir orar numa pessoa com medo de retaliação. Muitos crentes que estão tão acostumados com aquela palavra que levanta meu ego, aquela palavra que massageia meu ego, muitos não querem mais ouvir a palavra que confronta, porque a palavra que confronta, ela também nos ensina a ser um lutador, ela nos ensina a ser um guerreiro, ela nos ensina a fazer a obra, ela nos ensina a ser obediente a Deus, ela nos ensina a entender que existe só um Deus, que Ele pode fazer tudo. Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14 diz: alguma coisa é impossível para mim? Alguma coisa é impossível para Deus? Muitos crentes querem colocar Deus numa caixinha. Ai, mas eu oro, mas eu oro, mas Deus não me responde. Por quê? Porque você só quer buscar também a Deus quando está passando por luta. Porque Josafá, ele se prostrou perante a Deus. Só que Josafá, ele fazia a obra do Senhor. Ele levava a palavra, ele levava a lei de Moisés. Ele ensinava a palavra do Senhor. Todos aqueles que já estavam com a mente cauterizada na idolatria. Mas ele saiu levando, trazendo a libertação na vida daquele povo. Olha, não existe outro Deus, só existe Deus de Israel. Não existe estátua feita pelo homem, aquela pedra feita pelo homem, aquilo ali, não tem nada ali. Porque sabe o que é que eu fico até nos dias de hoje? Como é que uma pessoa que pensa, que tem raciocínio, fica adorando imagem criada pelo homem? É uma coisa que eu não consigo entender. Como muitos querem olhar para uma pedra feita, pintada com tinta, feita pelo homem, achando que aquilo ali vai fazer alguma coisa na vida dele. Desperta, tu que dorme. Acorda. Só existe um Deus. Não existe outro. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Hoje eu fico intrigado porque, sabe, meus irmãos, é tanta coisa. Um homem vai ali, cria uma fabricazinha, começa a produzir imagem ali feita, e as pessoas acham que aquilo ali é Deus? Ô criatura, quem te deu a vida, quem te dá o ar que tu respira é Deus, não é a imagem. Nem o capeta tem a chave da casa dele. Porque muitos acham que é o diabo que manda no inferno, mas sabe quem é que manda no inferno? É Deus. Porque quem criou o inferno foi Deus, quem lançou o capeta ali foi Deus. Vai lá no livro de Jó, que para ele fazer alguma coisa ele teve que falar com Deus. Quando o Senhor diz lá no livro de Salmo, capítulo 105, versículo 15, ai daqueles que toquem um dos meus ungidos. O Senhor não está falando só para o ser humano, o Senhor não está falando só para as pessoas, mas o Senhor está dando um aviso para o Satanás: se tu tocar e naqueles que eu levantei sem a minha permissão, eu vou te pegar pelos pés. Mas é tanto crente medroso que eu vou te contar. É tanto do crente medroso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se você vai gostar. Mas eu não vim aqui para agradar ninguém, não. Porque não adianta
eu pregar uma coisa aonde eu vou agradar o homem e desagradar a Deus. Não. Se você gostar ou não, a palavra foi pregada. Eu queria lhe fazer uma pergunta hoje para você. Que você está aí me ouvindo. Que você está aí na sua casa. Que você está sentado nesse sofá. Que você está nessa cozinha. Que você está deitado na sua cama. Que você está deitado na sua rede. Você que é até servo do Senhor. Que você vive na igreja. Que você serve uma agenda da igreja. Você está servindo a Deus ou está servindo a igreja? Porque entenda que é diferente. Servir a Deus é fazer a obra do Senhor. Porque muitos não estão servindo a Deus, estão servindo a igreja para agradar o pastor. Será que se você perder a sua vida hoje, será que você vai para onde? Muitos hoje estão servindo uma agenda. Muitos hoje estão servindo a igreja. Muitos hoje estão servindo a igreja feita ali de pedra. Por quê? Porque ali todo mundo vê. Porque ali eu fico reconhecido. Porque ali eu fico com renome. Sendo, você vai ser reconhecido pelo mundo todo. Mas o seu nome não vai estar no livro da vida. O seu nome não vai estar no livro da vida. Porque o que adianta você agradar o seu pastor? O que adianta você servir uma agenda da igreja? Você pode passar a dormir até na igreja, mas se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver uma vida no altar, você não vai estar com o nome escrito no livro da vida. Desperta tu que dorme. Faça que nem Josafá fez. As lutas estão vindo. Você sabe por quê? Que ainda tem pessoas, tem crente que julga outro crente, está no pecado. Só vive passando por luta. Cadê que eu passo por luta? Sabe por que você não passa por luta? Porque o inimigo não vai cutucar aquele que já é dele. Ele vai querer cutucar aquele que é do Senhor. Porque na sua cabeça você pode dizer, não, eu sou de Deus, você não é de Deus. Porque a única coisa que você faz é servir a igreja. A única coisa que você faz é servir uma agenda da igreja. Tem crente que não conhece nem os mistérios do Senhor. Tem crente que tem 10 anos, não fala em línguas, não é batizado no Espírito Santo. Tem crente que quando vê uma ação do Senhor ali operando, quando Deus começa a usar o irmão, fala em língua, o irmão pulando, o irmão... Fico até com medo. Por quê? Porque não conhece. Tem pessoas que dizem, não, o Espírito Santo não derruba ninguém. Vem cá, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa bem pertinho aqui. Você é ser humano. Você acha que você é capaz de segurar uma presença do Deus vivo sobre a sua vida? Você acha que as suas pernas vão segurar a presença de Deus sobre a sua vida? Muitos acham que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus. Eu vou voltar, vou adiantar, levar um pouco para frente. Quando Pedro negou Jesus, Pedro falou assim para Jesus, mestre, eu não vou te negar, eu vou te proteger. Mestre, eu vou cuidar do Senhor. Mestre, se vir alguém, eu vou para cima, mestre, eu não vou me acovardar. Porque eu conheço o Senhor, eu andei com o Senhor e eu conheço o Senhor. Sabe o que foi que Jesus falou? Antes do galo cantar, 3 Pedro. Porque tu acha que tu me conhece.
Pedro, mas tu não me conhece, mas eu te conheço, Pedro. E antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me negar. Antes do galo cantar, tu me negará 3 vezes, Pedro. Antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Sabe por quê? Porque eu te conheço e tu não me conheces. Tu andou comigo, mas não me conhece. Muitos hoje andam com Deus, mas não conhecem a Deus. Muitos hoje querem conhecer como Deus trabalha. Ninguém sabe como Deus trabalha. Porque Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Em cada vida ele trabalha de uma forma diferente. Deus, ele opera de uma forma diferente. Não é do nosso pensar, não é do nosso jeito. Qual foi a reação de Josafá? A atitude, a oração. A vitória que aconteceu quando Josafá temeu e buscou o Senhor por meio de um jejum de oração, lhe pedindo socorro. Quando ele começou a oração, a todo aquele povo ali reunido, porque naquele momento ali, o que Josafá faz? Se prostrou, todo mundo se prostrou, todo mundo vai estar de jejum. Todo mundo vai jejuar. Muitos acham que a oração e o jejum não têm poder. E naquele momento o Espírito do Senhor começa a agir no meio da congregação. E o Senhor escolheu para usar um levita dos cantores do templo, Jaziel. Este levita era inspirado pelo Espírito Santo e profetizou a palavra de consolação divina, demonstrando o poder da verdadeira profecia. Primeiramente, Deus tirou o temor do coração de Josafá, mostrando que a peleja é dele. Olha o que o Espírito Santo falou através da boca de Jezael. E disse: escutem todos o que vive em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas sim de Deus. O Senhor diz assim para Josafá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nesta peleja não tereis que pelejar. Por que você está angustiado? Por que você está agoniado? Por que você está chorando? Por que você está... Sabe por que Jesus ele deu a vida pela nossa? Sabe por que Jesus veio nessa terra? Você sabe por que Jesus pagou um alto preço naquele madeiro? Sabe por que Jesus esteve naquela Gólgota? Sabe por que Jesus foi cuspido, apanhou, foi chicoteado? Sabe por que Jesus, sabe o que queriam dar para Jesus? Uma esponja com vinagre para ele beber quando ele estava naquele madeiro. Não se escandalize aqui não, porque aqui não tem palavra bonita não. Não se escandalize o que eu vou dizer agora não. Não se escandalize não, porque tem muitos religiosos aí. Não se escandalize não. Mas você sabe o que você via? Aquela esponja e aquele vinagre daquela época. Tu sabe o que esse pessoal fazia com aquilo?
serviu como papel higiênico para aquele povo e queriam dar para Jesus beber. Sabe por que Jesus pagou um alto preço? Para que hoje também você possa, quando tiver numa luta, quando você estiver numa situação difícil, quando você está passando por luta, você quer chorar, você quer estremecer, você quer murmurar, se ajoelhe, ore, jejue, busque. Ah, irmão, eu não tô com cabeça para isso. Comece a botar um louvor na sua casa. Comece a adorar a Deus. Porque muitos não acreditam, mas Deus ele opera através do louvor. Porque na palavra do Senhor a gente vai entrar nessa parte. O Senhor nos mostra. Depois o Senhor começou a traçar estratégia, demonstrando a sua onisciência, onipresença e onipotência. Porquanto sabia aonde os inimigos se encontravam, o que estavam fazendo. Haveria vitória sem haver luta corporal. O Senhor era com eles. Na manhã, no versículo 16 ao 17 diz assim: amanhã desça contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Amém, meus irmãos? Deixa eu repetir mais uma vez aqui no versículo 16. Amanhã desça contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, na frente do deserto de Jeruel. Meus irmãos, o vale é um lugar baixo, fundo, cercado de montes ao redor. Todo vale é escuro e frio, e sem muita visibilidade. Muitas pessoas estão vivendo em um vale de medo, sem visão, sem uma solução para os seus próprios problemas. O medo cega as pessoas, o raciocínio e o comprometimento em situações de medo, impedindo pensamentos criativos. Josafá se sentiu assim, cercado como num vale rodeado de monte, e teve medo. Mas o rei Josafá e o povo de Deus saíram do vale do medo para o vale da bênção. Hoje saia do vale do medo. Hoje profetiza. Hoje comece a orar: Senhor, eu profetizo, Pai, que eu estou saindo desse vale do medo e estou indo para o vale da bênção. Começa a profetizar, comece a orar, começa a descer, comece a orar. Essa peleja não é sua. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, confia no Senhor em todo o tempo, renda louvores e ação de graça ao verdadeiro Deus. A partir de hoje, no seu quarto, no seu trabalho, louve a Deus, apresente diante de Deus como nunca antes. Quando louvar, quando o louvor começa, não se deixe desconcentrar por nada.
Comece a louvar, está no seu trabalho, louve ao Senhor, apresente a Deus as suas lutas, clame por perdão, entrega a Ele louvores de adoração, comece a adorar, comece a louvar hino da harpa. Ore, louve ao Senhor. Você está com medo? Louve a Deus. Você está com medo? Comece a colocar um louvor na sua casa. E deixe o louvor entrar no seu coração. Porque quando você deixa o louvor entrar no seu coração, você começa a abrir seu coração, você começa a ver mudança. Só que entenda uma coisa, nem todo louvor é inspirado por Deus, tá? Nem todo louvores. Aleluia, glória a Deus. Versículo 17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome sua posição e permaneça firme e veja o livramento que o Senhor dará a Judá. O rei Josafá disse isso. Porque Josafá teve medo. Mas Deus desceu sobre a vida ali do profeta Jaziel, e aquele povo e até o coração do rei já começou a mudar, porque ele viu que a oração teve resposta, ele viu que a oração teve a resposta que ele tanto queria quando ele estava com o coração angustiado. É assim que Deus faz, porque quando a gente está com o coração angustiado e a gente ora, Deus responde. Como diz Mateus 6, versículo 6, entra no teu quarto e ora em secreto com Deus, que em secreto Ele falará contigo. E Josafá disse ao povo: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tome a sua posição e permaneça firme, e veja o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo nem desanime, saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Olha como Josafá já tinha mudado, Josafá já tinha sentido ali a presença de Deus, Josafá já tinha sentido ali um ponto seguro que foi Deus ali com ele. Porque Josafá conhecia a história do povo. Quando saiu do Egito, quantas lutas o povo de Israel teve vitória. Porque na oração que Josafá faz, Josafá fala para Deus. E Josafá se referenciou Deus e confiou no seu poder e agradeceu antecipadamente pela vitória prometida. Olha o que Josafá fez. Ele agradeceu a Deus antes dele ver a vitória. É por isso que a palavra do Senhor diz: você tem que crer para ver e não ver para crer. Olha a fé de Josafá. Olha a fé que você tem que ter. Olha a fé que você tem que ter no Deus vivo. Antes da vitória ele já estava agradecendo a Deus. E Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém se prostraram adorando em adoração perante ao Senhor. Josafá não levou armas carnais, só armas espirituais, a fé e o louvor. Josafá, quando ele foi, ele não levou armamento. Josafá, quando ele foi, ele não levou escudo. Josafá, quando ele foi, ele não levou cavalo. Josafá, quando ele foi, ele não levou carros e cavaleiros. Josafá, quando ele foi louvando a Deus. Ele colocou sua fé em prática.
Dali em diante ele já foi andando espiritualmente na presença de Deus. Então os levitas, descendentes de Coatita e dos Coretas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Josafá exortou o povo a crer em Deus para alcançar a segurança e a confiança nos profetas do Senhor, para que a prosperidade fosse alcançada. De madrugada partiram. Aqui no versículo 20, tá, meus irmãos? Quem quiser acompanhar. De madrugada partiram para o deserto de Teco. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas e no Senhor, e terão a vitória. O poder da verdadeira profecia foi tão grande que Josafá ordenou cantores para o Senhor, que saíram marchando na frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, a batalha já estava ganha pelo poder da verdadeira profecia. Essa peleja não é sua, mas essa peleja é de Deus. Entrega na mão dele. Quando o versículo 1 Pedro 5,7 diz: lança a tua ansiedade, lança teus problemas sobre mim, porque eu resolvo, eu cuido de você. Só não faça besteira, só não tente tirar sua vida, não faça isso. Eu não sei por que eu entrei agora, mudei. Não tire a sua vida. Não tire a sua vida. A sua vida é importante para Deus. Jesus, ele te ama tanto, tanto. Aonde você está, como diz Apocalipse 3:8, com poucas forças, não negue o nome dele. Não faça isso. Lá no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Não faça isso. Jesus te ama. Ele pode mudar esse teu cenário. Ele pode mudar essa situação. Só entrega na mão dele e confia. Mesmo você deitado aí, com a cabeça debaixo desse travesseiro. Não faça isso. Esse problema tem solução. O Senhor vai mudar. Josafá, ali, se ele não se prostrasse perante a Deus, ele não ia ter vitória, porque não tinha condições de vencer 3 batalhões de um reino, um diferente do outro. Não faça isso, Jesus te ama. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: dê graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Bastou o louvor ter início para Deus começar a agir. O Senhor pôs emboscada contra os inimigos, que foram totalmente desbaratados, não havendo nenhum sobrevivente. Olha como Deus faz. 3 inimigos diferentes, 3 povos diferentes. Um era inimigo do outro, mas quando eles foram para atacar um povo do Senhor, o ungido do Senhor, um servo do Senhor, eles se uniram, esqueceram seus problemas, se uniram para atacar Josafá. Mas quando Josafá mandou os levitas irem na frente, quando Josafá separou alguns para ir louvando na frente do exército, enquanto eles estavam louvando, o Senhor estava entrando no meio daqueles homens ali, e um começou a olhar para o outro e ver situações diferentes. Um começou a lutar com o outro, um começou a matar o outro.
Diz aquele ditado, o mal por si se destrói, mas nesse lugar aqui, nesse momento aqui, sabe quem era que estava ali? Era a mão do Senhor, porque o Senhor começou a colocar a mão dele ali, e um começou a ver o outro diferente, um começou a brigar com o outro, e começaram a se matar, e o outro vendo o outro lutando, começaram também ali, quer dizer, três batalhão de guerra, um foram matando o outro, um foram lutando com o outro, porque eles começaram a ficar embaraçados, porque estava a mão de Deus ali, porque quando está a mão de Deus ali, o inimigo fica embaraçado, porque quando está a mão de Deus ali, essa panela do inferno cai por terra, porque quando está a mão de Deus aí, essa inveja do inferno cai por terra, quando está a mão de Deus aí, essa oração ao contrário cai por terra, quando está a mão de Deus aí, esse jejum ao contrário cai por terra, porque quando está a mão de Deus aí, vai cair por terra obra feita em feitiçaria, obra feita nas mata-virgem, obra feita nas encruzilhadas, obra feita nas cachoeiras altas, obra feita nos terrenos baldios, obra feita nas estradas. Quando está a mão de Deus, todo esse mal cai por terra, toda obra de Satanás, toda obra feita nas encruzilhadas, nas mesas brancas. E sabe quem é que cai por terra? Enxu quebra-osso, Enxu 7 encruzilhadas, Enxu 7 flechas, Preto Velho, Maria Mulambo, Maria 7 saia. Obra feita no molho de pimenta, obra feita no azeite, obra feita no formigueiro. Toda magia negra cai por terra. Porque quando está a mão de Deus, tudo isso se destrói. Porque isso não é diferente não. Porque são algo em oculto que a gente não vê, mas Deus vê. E isso tudo quebra quando a gente se ajoelha e ora. Isso tudo quebra quando a gente se quebranta o nosso coração. Isso tudo quebra quando a gente lança para o Senhor. Fala, Pai, está nas tuas mãos, Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor, Ele opera. Todo Enxu da morte cai por terra. Enxu caveira cai por terra. O tranca-rua cai por terra. Alamassore de cantarabalabachara basure me decaias. Glória a Deus. E quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Sei, que estavam invadindo a Judá, e foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Sei para destruírem e aniquilarem, depois massacrarem os homens de Sei. Destruíram-se uns aos outros quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército e viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. A reação de Josafá foi grande. Foi de grande medo. E quando Josafá viu aquele monte de cadáveres, não sobreviveu um. Versículo 25, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e levaram 3 dias para saquear os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Bereca até os dias de hoje.
O que eu quero dizer para você, aquilo que Josafá achou que era uma derrota, que Josafá viu que era o fim da vida dele, que Josafá viu que era o fim do reinado dele, que Josafá viu que era o fim do povo dele. Nem toda luta é para sua derrota. Aquela luta que vai vir que você acha que é para sua morte, não é. Aquela luta que vem é para que Deus venha trabalhar na sua vida, é para que Deus venha operar na sua vida. Porque aonde vai vir aquela luta, aonde vai vir aquela batalha, aquele momento de choro, vai vir a alegria. Porque quando eles chegaram lá, Josafá ficou mais rico do que era, porque não tinha, ele saiu, passaram 3 dias para recolher todo aquele despojo, tudo, ouro, prata, bronze, armamento, tudo. 3 dias. 3 dias levaram. 3 dias levaram para recolher tudo. Sem mexer uma mão, sem mexer um dedo. Josafá teve a vitória, porque Deus era na vida de Josafá. Porque enquanto ele estava passando por problema, ele estava louvando. Enquanto ele estava passando por problema, ele estava louvando. Enquanto eles iam de frente para a luta, ele estava louvando. Então faça assim hoje. Quando você estiver passando por luta, comece a adorar. Quando você estiver passando por luta, comece a louvar. Quando você estiver passando por luta, comece a adorar o Senhor. Essa luta não é sua, essa luta é de Deus, mas deixa Ele trabalhar, porque muitos querem tomar a frente de Deus, não deixa Deus trabalhar, e depois ficam chorando. Deixa Deus trabalhar, entrega na mão dele e se acalma, fica tranquilo, começa a adorar, começa a louvar, porque enquanto você está louvando, está adorando, Deus está trabalhando. E que hoje você venha hoje entender que a gente vence grandes batalhas orando, jejuando e adorando a Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus.